ある田舎に山という農場がありました。そこにはいろいろな人が住んでいました。朝の角笛が鳴ると一日が始まるのです。静かな中にいろいろな音が聞こえてきます。鳥の鳴き声、子供たちの声、大人の声、洗濯機の音、鍋が鳴る音、畑に行く人、学校へ行く人、炊事をする人。Que nem sagrado, sabe? Porque antigamente era tudo as matas virgens aqui. Eu nasci em São Paulo, no bairro da Liberdade, que é um bairro oriental no centro de São Paulo. Minha mãe ela é japonesa, Nisei, e meu pai tem descendência de alemão e português. Meus avós da parte da minha mãe, são de Hiroshima e foram para o Brasil na primeira imigração japonesa para o Brasil no Kasatomaru. Foram os primeiros a chegarem no Brasil, os primeiros japoneses a chegarem no Brasil. Começaram a trabalhar com agricultura, com plantação, essas coisas. Meu nome é Hamilton Yokota, conhecido como Titi Freak.
Eu comecei a trabalhar profissionalmente com desenho com 13 anos de idade, desenhando histórias em quadrinhos em São Paulo. Eu lembro quando eu era pequeno, criança, ficava muito na casa dos meus avós. Eles tinham um costume muito bem japonês, assim, sabe? Não é como os japoneses de agora, que já tem uma mistura com a cultura brasileira, tudo, essa coisa toda. A comida, o ambiente na casa era muito japonês, sabe? O cheiro era diferente, sabe? De estar quando eu estava na casa dos avós da parte do meu pai, por exemplo. A comida diferente, uma decoração de casa diferente, né? Então, eu fui crescendo nesses dois lados, assim, né? Quando ele chegou aqui no Brasil, viu aquele Mata Virgem, disse que ele tremeu com as lágrimas, chorou. Aqui eu construirei uma nova vida. Vi o cartão postal falando que Brasil, vamos para o Brasil, um país de sonho, uma coisa assim. Estava escrito assim, vá para o Brasil, um país livre. Livre. Essa palavra ficou muito pegada para ele. Ele ficou, nossa, eu vou para o Brasil. Isamu, he found that in Japan that Brazil was looking for people to work in Brazil, and he said, this is the country I'm going. He just started a small farm, but he realized that he could make something better, and he just found a few friends, very good friends, and they started a community. Japan was suffering with many population. My great-grandfather's family was too big. They didn't have food to everybody. His family had to come to Brazil to make some wealth. Most of immigrants thought, I'll go to Brazil, make some money, and come back. My great-grandfather thought, we will set a colony of Japanese descendants, and we stay for life. Isso é pouco. Tá grande já.
Eu sou Sansei, eu sou terceira geração e o engraçado é que eu só tomei parte do interesse pela cultura japonesa através da arte. A primeira vez que eu fui ao Japão foi em 2003. E não era o Japão que eu imaginava. Sempre amei muito a cultura tradicional, né? Assim, muito a coisa do Zen budismo. Quando eu cheguei lá, eu encontrei um outro lugar, assim, bem, muito moderno. E eu me sentia muito antiga. É muito engraçado. Isso aconteceu muito com os imigrantes, né? Que vieram para o Brasil, porque eles cultivaram muito, né, uma tradição e eu não sei, né, sempre quando vem um japonês e olha para os imigrantes, eles veem uma coisa muito antiga, né? Mas foi a partir desse encontro, porque até então eu fazia dança contemporânea, né, aqui no Brasil. Era algo assim, como ser bailarina, né, que você tem que estar dentro de uma companhia, tem o coreógrafo, ele marca os passos, tem a música, você segue a música, você tem uma definição muito precisa, né, do movimento. E para mim era muito difícil, assim. Eu acho que eu nunca tive um corpo de bailarina, né, do balé clássico. O Japão não é um país aberto, não é um país em que o grafite é bem visto, como no Brasil, sabe? Não tem tantas pinturas na rua. Às vezes eu estou pintando uma coisa que é autorizada e que é legalizado, mas dá 2, 3 minutos, a polícia vem querer saber o que está acontecendo. Na rua, sim, pelo menos no Brasil, eu me sinto muito à vontade, né? Eu me sinto muito livre, porque, sabe, eu costumo olhar para o local, para a arquitetura, e eu já consigo visualizar o meu trabalho ali, a pintura ali, sabe? Eu acabo usando a minha pintura e com todo aquele background da cidade, sabe? Eu conto a árvore, a casa.
Minha inspiração vem como a minha personalidade, né? Como a minha pessoa é, que é uma mistura de raças. Ele está sempre mudando, meu trabalho. Eu não consigo, às vezes, talvez ele tenha uma estética, um visual assim, já com a minha personalidade, mas os grafismos, as formas, as ideias que eu coloco, eles variam bastante, eu costumo variar bastante. Eu acho que a arte ela tem esse poder, eu acho, de tocar na pessoa no coração. Você pode, sabe, não só a pintura, mas como a música, qualquer expressão artística, acho que é um caminho que é uma linguagem universal. Além do taiko, eu tocava percussão brasileira também. E eu participava de um grupo de samba, de carnaval, daqui de São Paulo. Eu estava lá no meio do ensaio da bateria e estava tocando o meu instrumento sem problemas. E, de repente, um grupo falou: ó, pessoal, ó um japonês tocando aqui na bateria. Que gozado, que estranho. E todo mundo tirou sarro de mim. Eu me senti muito mal nessa época. Mas eu gostava muito do samba. Então, o que eu fiz? Resolvi tocar aquele ritmo no taiko, porque no taiko ninguém ia tirar sarro de mim. Foi daí que começou essa mescla do nosso samba utilizando o taiko. Foi essa mescla do samba com o taiko, né? É um ritmo tipicamente do samba, digamos, tem o surdo, né? Fazendo surdo de primeira, surdo de segunda, né? O surdo de primeira, o surdo de terceira. Combinando esses três surdos eu não consigo fazer sozinho, mas uma base, né, do surdo, do samba. Esse surdo fazendo a base, a gente com o shimedaiko fazia o tchac 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 tchac, combinando com esse surdo que deu a base do nosso taiko de samba. Quando eu resolvi mostrar isso para o público, primeira coisa, a comunidade japonesa não gostou. Como assim tocar o nosso instrumento com ritmo brasileiro? Estragou tudo. Aí agora fui mostrar para a comunidade brasileira, isso não é samba. A gente não é brasileiro e não é nem japonês. Somos discriminados pelos dois lados. A gente acabou criando uma cultura própria da gente, da comunidade japonesa. Estamos encontrando uma forma de harmonizar isso. Quando está andando aqui nas ruas de São Paulo, ô japonês! A gente é chamado de japonês. Somos brasileiros, mas é chamado de japonês. A gente vai para o Japão, faz uma besteira, tinha que ser brasileiro. Nessas horas a gente é brasileiro.
né? Vixe. Aí sim, hein? Certo? É desse jeito. Então vamos mostrar como é que é. Quero ouvir. Quem quem não é cristão me escute. Ano de responsa tem que ter atitude. Quem quem não é cristão me escute. Ano de responsa tem que ter atitude. Sempre chegando na moral, assim que tem que ser. Agindo com 10 fatores, atitude ou procedência. Andando pelas ruas, sempre observando como estão agindo minhas minas e os meus manos. Será que eles estão do lado certo? Será que eles escolheram o caminho correto? Mas na lei do selva, infelizmente é assim. Satanás nos perseguindo e querendo o nosso fim. Mas apesar de tudo, quem Jesus é a luz. A luz que nos dá forças e também nos conduz para uma longa caminhada na qual eu sei que é difícil. Mas Jesus está na glória e também passou por isso. Então não há com que se preocupar. Vamos chegando na moral, chegando devagar e vamos nesta viagem. Não existe passaporte, a humildade nos conduz. Só Jesus é a sorte. We don't get paid here, you know. We don't get paid here, but we got everything. Yeah. I never got salary, but I have car, I have my house. So We believe it's that we can work on agriculture together with art and religion. Most of Yuba's people don't need to have money if you don't want, because you have all the things you need for living here. For some people, development is get more money, but for some people, development it's kind of more spiritual. O maior problema daqui, da nossa comunidade, é aglomeração, casamento, né? Que já dentro da comunidade o sangue já está muito forte, né? Aí é uma fase que vai ter que admitir, né? A saída de pessoal novo é muito chocante para a gente. O futuro nosso é criança. Passado é os velhos e os antepassados. Por isso eu sempre falo para os pessoal que saíram, depende de vocês relevantar essa comunidade, né? Hoje está bom, presente, mas o futuro está bem baixo. Eu acho que tem que abrir, né? Acho não, eu deveria abrir para esse tipo, só que vai ter muita contra, assim, atrito, né? Mas eu acho que se não fizer isso, morre por aqui, eu acho. Porque já não pode acontecer as coisas aqui dentro. Então tem que caçar fora, né? Se é necessidade da vida global, eu acho que acontece. Agora, se não for, acaba. Eu não tenho medo de acabar, porque pela natureza, né? Eu tinha muito medo de acabar com dívida, né? Briga, mas acabar normalmente é coisa da natureza, né? Bom, quando os meus pais se estabeleceram no Brasil e nasceram meu irmão e eu, eles fizeram questão que os dois filhos fossem brasileiros, que tivessem uma formação de brasileiro. Então, a primeira coisa que eles fizeram foi: vai estudar num colégio católico. Então, tanto meu irmão quanto eu fizemos o curso primário num colégio de padres, né? Colégio católico. Então, eles já tinham esse espírito, né? Que nós tínhamos que ser brasileiros. Quando ela veio aqui, a mãe dela deixou ela vir para o Brasil para ficar alguns meses. Começou a Segunda Guerra Mundial.
Então, com isso, ela não conseguiu mais voltar para lá. Era proibido 2 ou 3 pessoas se reunirem e falarem, conversarem na língua japonesa. Tinha 8 anos de idade, nasci e morava na cidade de Santos. Lá, eu estava cursando o 2º ano primário. Terminamos as férias, estávamos voltando para a escola, quando veio uma ordem de que todos os de origem japonesa e alemã tinham que deixar toda a região litorânea. Então nós tivemos 24 horas para deixar a região litorânea. Muitos vieram para São Paulo e aqueles que tinham algum parentesco com alguma família no interior eram enviados para lá. Ela só teve autorização para voltar para o Japão em 51, 15 anos depois dela ter chegado aqui no Brasil, né? E minha mãe ficou aqui, conheceu meu pai e se casaram aqui. E ficaram aqui, né? Me criaram, a mim e ao meu irmão, né? Aqui no Brasil, né? Ela começou a ser muito reconhecida como pintora aqui no Brasil, né? Já tinha quase 50 anos. E ela então foi pintando. E aí ela já era conhecida não só no meio artístico, mas ela tinha, né, uma questão que ela conseguia se comunicar muito bem com a população. Então o que aconteceu? Ela começou a ser reconhecida na rua. E andando na rua, né? E as pessoas iam reconhecendo. Tomi é a artista brasileira mais popular que existe, né? E no Brasil as pessoas vão fazendo, agem mais com o coração do que com a razão, sabe? Usam mais o sentimento, se abraçam, se beijam, sabe? Muito diferente aqui no Japão. No Japão, as pessoas elas são mais cautelosas, elas preparam mais para fazer alguma coisa, sabe? Existe essa preparação para fazer qualquer coisa. Você não pode tocar na pessoa, né? É uma cultura, é um costume deles, né? No passado, havia uma certa resistência de casamentos mistos. Japonês casa com japonesa. Nada de misturar. Eu acredito que é mais ou menos a cultura dos judeus. Tem que preservar a raça. Mas depois foram surgindo casamentos mistos. Então houve miscigenação. E essa miscigenação se concretizou não só entre japonês e brasileiro, mas com certeza entre brasileiro e outras raças, né? A alemã, por exemplo, a italiana. E
coisa mais interessante ainda, entre as pessoas de origem africana, né? Então, os negros e brasileiros geraram, tem até o nome, mulato. Mulato é a mistura, né? Eu acho que isso é uma característica da cultura brasileira, de recepcionar, de receber, de se irmanar com pessoas vindas de todos os lugares. Brazilian, I think their heart is so big, amigável, divertido, como fala, quente, né? You feel very comfortable, you feel very happy, very happy. Yeah, I feel part of the country because I am Brazilian. I look Japanese, but I was born here. I grew up in Brazil. I think we are very good integrated to Brazil. Eu gosto do Brasil. Viu? Os japoneses, quando eu trabalhava no Japão, me perguntavam assim, qual que é melhor, Brasil ou Japão? Brasil muito mais melhor, muito melhor do que o Japão. Você algum dia pensou em viver no Japão? De jeito nenhum. Morri de saudade. Eu vou para o Japão, tem cara de japonês. Mas o pensamento, o jeito de levar a vida é totalmente diferente. Então, o normal para eles, para mim, é anormal. Isso porque eu já vivi aqui no Brasil, com costume brasileiro. Então, já não adapta. Não é só a cara, não. Sentimento não adapta. Acho que a mistura desses dois, tipo, do Brasil ser um país aberto, um país ser alegre e pode se fazer muitas coisas, e do Japão ser uma coisa mais certinha, mais passo a passo, tem que ser tudo preparado direitinho, bem pensado antes. Eu acho que a junção dessas duas coisas faz da pessoa um equilíbrio interessante. Esse meio termo, né? Essa balança, assim. E eu acho que tem que ser por aí. Acho que não pode ser nem muito aqui, nem muito aqui. Essa integração, né, eu acho que tem que ser feita. E tem que ser feita de uma forma natural. Não pode ser forçada nem para cá e nem para cá, né? Tem que ser feito naturalmente, assim. E mesmo que eu não queira, vai acontecer. Vai acontecer, né? Então, é uma coisa muito forte, né? Que eu acho muito interessante, né? Eu acho que é muito interessante e eu acho que faz parte, né, de um projeto mundial pela paz, né? Eu acho que essa mistura de culturas, isso te abre mais, né, caminhos, mais experiências, sabe? Você aprende mais, eu acho. O legal, o interessante de estar nesse mundo, nesse planeta, é estar participando, estar conhecendo inúmeras culturas, inúmeras línguas. Eu acho que no geral tem que ser assim, sabe? No mundo inteiro, sabe? Não só Brasil, Japão, mas, sabe? Alemanha e Estados Unidos, China e Portugal, sabe? Eu acho que essas trocas são muito positivas, né?